você que acompanha mais essa edição do AcivaCast, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Já nesse início de mais este podcast aqui da Associação Empresarial de Araranguá e do Extremo Sul Catarinense, vou convidar você para seguir esse canal no YouTube e também para ficar informado sobre tudo aquilo que a associação faz pelo desenvolvimento regional através do nosso portal no www.acivararanguá.org.br. No AcivaCast de hoje, nós vamos falar de um tema que todo mundo precisa, todo mundo usa. Nem todo mundo sabe usar, nem todo mundo sabe buscar. A gente vai falar sobre financeiro, a gente vai falar sobre crédito. Estamos recebendo a consultora do Sebrae, a Andréia Message. Tudo bem, Andréia? Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Começar, Andréia, e vou pedir para você se apresentar primeiro, né? Certo. Como é que você chegou nessa área? Por que essa área te despertou interesse? E como é que você chegou a ser uma consultora do Sebrae? Tá bem. Então, a minha história com o Sebrae, ela é uma história de longa data, ela vem desde 2008. Então, de 2008 a 2018, eu fui colaboradora do Sebrae lá no estado do Rio Grande do Sul, sempre no atendimento diretamente a clientes, né? O Sebrae, ele atua de diversas formas, né? Através de diversas plataformas, e uma delas é o atendimento ao público em geral, para quem quer empreender, para quem quer iniciar um negócio, para quem é o empreendedor individual, a microempresa e a pequena empresa. Então, esse é o foco de atuação do Sebrae. Em 2018, eu me desliguei do Sebrae como funcionária, né, como colaboradora, e comecei a atuar como consultora em 2021. Né? Junto comigo na empresa de consultoria tem o Celso Azevedo, que é meu sócio na empresa e na vida, né? Sócio duplo, como a gente sempre brinca, né? O Celso, sim, já era consultor de muito tempo, né? Nós temos, então, Alcance e Gestão Empresarial, que é uma empresa de consultoria que está vinculada ao Sebrae. Então, e então, ao longo desse tempo todo, né, trabalhando com clientes, a gente começa a acompanhar quais são as suas dores, quais são as dificuldades, qual é a temática que realmente mais nos procuram, né? E finanças, então, foi o caminho que eu escolhi atuar como consultora, né? Talvez porque desde pequena eu sempre gostei de matemática, então sempre fui mais da linha dos números, né? Não tanto da língua portuguesa. Dizem que quem gosta de uma coisa não gosta de outra, mas isso não é regra, né? Não é proibido. Não é proibido de forma alguma. É pouco comum. Exatamente. Então despertou essa vontade realmente por ajudar as pessoas que nos buscam, né? Com informações dessa parte de finanças, então. Você estava falando sobre, nesse processo de transição, né, que recebia muitas demandas nessa área de finanças. Quais eram as maiores, ou quais são as maiores demandas na área de finanças que os empresários procuram hoje? Então, na terça-feira, inclusive, eu fiz uma palestra aqui na Aciva, onde eu provoquei o início dela, né, com um slide que tinha a seguinte frase, que é o que a gente mais escuta no dia a dia. Trabalho, e não vejo a cor do meu dinheiro. E aí o porquê disso, né? Então, com essa frase, assim, eu comecei a apresentar para eles aquilo que a gente mais se depara, digamos assim, no dia a dia da empresa. É uma realidade de quem é muito pequeno, é uma realidade de quem é grande. E o porquê de tudo isso? Então, a gente começa a observar algumas características, digamos assim, parecida entre os empresários que nos trazem essa situação. E a primeira delas que a gente identifica é o misturar contas. Então, você chega até a empresa, né, tu começa a conversar, são empresários que conhecem tecnicamente muito bem o seu negócio, né? Só que o que acontece? Nessa gestão do seu negócio, o dinheiro de casa e o dinheiro da empresa é misturado. Então, na entrevista, quando geralmente iniciamos com um diagnóstico, quando a gente chega no cliente, né? Faz um diagnóstico, procura entender qual é a linha de produto, se fabrica, se só comercializa, se é serviço, enfim, entende qual é o negócio. E nós começamos a questionar, então, quais são as suas atividades, o seu dia a dia, para entender realmente como que ele está organizado na gestão. E uma das perguntas clássicas que a gente faz de início é justamente essa, né? Tá, e a conta de casa, né? Porque a gente ouve, né, uma outra máxima que a gente escuta muito também do cliente é não tenho salário. Eu trabalho, mas eu não tiro um salário, não tenho um prolabore. Mas a gente começa a perguntar, tá, mas tu tem outra renda além dessa? Não.
o meu negócio é esse. Tá, então como é que tu compra o teu alimento em casa? Como que tu paga a escola do teu filho? Como que tu paga, né, o aluguel ou o financiamento da casa? Ou, enfim, como que tu paga as tuas contas, né? E aí a gente identifica realmente que tem uma mistura muito grande dessas contas, né? Então é o cartão de crédito da empresa que paga as contas de casa e o inverso também. Então começa aquela mistura e aí realmente assim o seu negócio pode ser lucrativo, algumas vezes ele não é, a gente se depara realmente com alguns negócios que estão com dificuldades financeiras, né? Mas muitas vezes o que a gente identifica é o empresário que pesa muito para o negócio. Então ele na pessoa física gasta mais do que a empresa tem capacidade de gerar para ele, digamos assim, né? Acho que é legal você falar isso, especialmente porque a gente está tratando desse podcast durante a Semana do MEI, né, que é uma ação do Sebrae, inclusive. Muitos desses casos são com os MEIs? O MEI é o principal desse cliente que tem essa dificuldade? Então, o MEI ele não é exatamente o principal, como eu comentei anteriormente, todas as faixas, né, de empresa a gente identifica, mas o MEI ele tem a chance maior de fazer essa confusão, porque o MEI ele tem uma contabilidade muito simplificada, né? Então, o empreendedor individual muitas vezes é o eu empresa, né? Então, o empreendedor individual é aquela pessoa que é ele mesmo, até pela característica do empreendedor individual, ele só pode ter um colaborador, né? Então, ele é o eu empresa, é ele que compra, é ele que vende, é ele que cobra, é ele que entrega, né? Ele que faz tudo. E sim, existe uma tendência maior de quem é empreendedor individual. Muitas vezes eles não têm, inclusive, a conta corrente, né, numa instituição financeira vinculada ao seu CNPJ. Então, ele usa a própria conta corrente dele para receber e para pagar coisas que são relacionadas ao CNPJ. Então, sim, o empreendedor individual corre o risco de ter essa mistura, digamos assim, dos valores maior que os outros tipos de empresa. Pela experiência de vocês, quem comete esses erros tem uma vida como empresário mais curta? Se não corrigir, obviamente, né? Ela não é uma regra, tá? Não é uma regra, mas assim, eu arrisco te dizer que sim, né? Que com o decorrer do tempo, se você mantiver essa mistura do negócio, qual é o risco de você ter misturado o teu negócio, né? Como eu falei anteriormente, você, enquanto pessoa física, pode estar gastando mais do que a tua empresa gera de salário, digamos assim, para você, né? Então, muitas vezes o teu negócio ele pode ser extremamente lucrativo, só que tu, enquanto pessoa física, tá gastando muito, né? Então, sim, com o tempo, se você começar a gastar com muita frequência, tu vai acabar com a tua galinha dos ovos de ouro, né? Então, eu imagino que sim, que com o passar do tempo, com o decorrer, se isso virar, digamos assim, virar a regra, né, e não a exceção, tende a ter o fim do seu negócio, né? Ele tem que ser muito lucrativo para isso não acontecer. Só que quando você não faz uma apuração do teu resultado, você pode estar perdendo lucratividade mensalmente e só vai se dar conta quando começar a faltar dinheiro no caixa. E aí pode ser tarde demais, porque o teu rombo pode ser grande, né? Bem, outra pergunta, mas eu vou fazer uma pergunta antes, tá? Porque, por exemplo, seria nesse momento que entraria a questão do crédito, né? Quando não tem o caixa, que entra a questão, a necessidade de buscar crédito. Mas, vamos lá, antes disso, como é que identifica que isso está acontecendo e qual é a solução, né? Para auxiliar o empresário a dizer o seguinte, olha, aqui temos um problema, vamos fazer isso para solucionar. Certo. Então, quando o cliente chega até o Sebrae, né, nos trazendo essa dúvida de finanças, né, de que ele não vê a cor do dinheiro dele, de que ele não tem o salário dele, de que ele está com uma necessidade de crédito, o primeiro ponto sempre, né, é a gente sentar com o cliente, fazer esse diagnóstico que eu comentei e identificar o porquê que ele está tendo essa necessidade. Porque assim, pode acontecer do cliente identificar, por exemplo, que ele tá com uma dificuldade de caixa para pagar o fornecedor essa semana. Se ela é se ela é pontual, não, eu estava com o meu fluxo de caixa bem, estava tudo certo, estava tudo tranquilo, mas essa semana
Por algum motivo, um cliente que era para me pagar e não me pagou, ou eu aproveitei uma promoção do fornecedor e comprei uma quantidade maior. Por algum motivo, eu tenho um valor a maior de contas a pagar essa semana do que eu tenho a receber. Crédito, ele é uma solução nesse momento. Porém, se essa semana faltou, se na outra faltou, se eu estou tendo necessidade de buscar crédito com frequência, a gente tem que dar um passinho atrás e entender o porquê dessa necessidade de crédito com frequência. Alguns sinais. O teu negócio pode ser que ele não esteja mais tão lucrativo quanto ele era no início. Então, nós temos aí taxa de juros elevada, temos uma alta concorrência, a gente tem que estar sempre buscando diferenciais no mercado, enfim. Teu negócio hoje você pode ser sozinho, daqui a pouco um concorrente abre bem do teu lado, bem na frente, ou mesmo lá do outro lado do país, mas hoje com a venda pela internet, concorrente a gente tem em tudo quanto é lugar, né? Tem na palma da mão. Tem na palma da mão, exatamente, né? Tem na palma da mão. Então, é importante entender o porquê da necessidade de crédito com frequência. Porque ir lá no banco e tomar o crédito vai ser uma solução imediata. Só que se na próxima semana tu tiver essa necessidade de novo, peraí, tu não pode a cada necessidade de crédito que tu tem ir lá no banco, né? Porque assim, uma outra coisa que a gente sempre alerta o empresário também, eu preciso de 20 mil para colocar no meu capital de giro porque eu tenho um fornecedor para pagar essa semana. Ok, o 20 mil que você pegou no banco, ele resolveu o teu problema agora, só que a conta vai vir, né? E não vai ser 20. E não vai ser 20, exatamente. Com uma Selic aí em quase 15%, né? Não vai ser 20, vai ser, vamos chutar aqui um 25, na melhor das hipóteses, né? Então, assim, é importante entender que essa conta vai vir e se você começar a pegar com frequência, só vai aumentar a tua dificuldade ao invés de tu resolver ela. Então, a gente identifica algumas vezes de que está fazendo essa mistura das contas, que é importante definir um valor, né, de prolabore, de salário, enfim. A gente identifica que está precificando, né, de maneira equivocada. Então, algumas vezes se mistura o que é o custo fixo, o que é o custo variável, na hora de fazer a precificação, não considera todos os seus custos, entra numa guerra de disputa com algum concorrente, para não perder a venda eu vou fazer, mas será que poderia estar fazendo, né? Então, assim, a gente começa a tentar entender o porquê. Muitas vezes a solução é você desenvolver novos fornecedores, então, está na mão de um distribuidor só do teu produto, então, de repente, busca um outro distribuidor, né, um outro fornecedor. Outra causa pode ser você compra tudo à vista e está oferecendo um prazo muito longo para o teu cliente, então, daí tu tem que desembolsar um valor de imediato, mas tu vai receber 30, 60, 90, 120. Então, olha o quanto essa empresa tem que estar preparada financeiramente para dar conta de todo esse caixa, né? E cada cliente é um cliente, né? Dizer assim que existe uma regra do porquê que chegou nessa situação é difícil. É importante, então, ir no cliente, entender cada um dos casos e aí, dependendo do caso, traçar um caminho para cada um dos clientes também. Nessa questão do separar as contas, é mais difícil separar ou é mais difícil convencer que tem que separar? Olha, eu acho que o mais difícil é separar de fato, Sim. Né? Se convencer, muitas vezes eles se convencem, mas colocar em prática que é o mais difícil. E aí eu arrisco a dizer também que o mais difícil é para aquele empresário que já tem a empresa há muito tempo. Então, assim, sabe uma outra máxima... Eu achei que era o contrário. Não, sabe aquela máxima, assim... Eu sempre fiz assim e deu certo? Uhum. Aí, por mais que não está dando certo e que você esteja lá mostrando que não está dando certo, esse é o que a gente encontra mais dificuldade, assim, realmente de entender. E aqui eu não estou falando de... Opa, desculpa. Aqui eu não estou falando de idade, né? Não, de tempo de empresa, realmente, né? Pode ser um empresário jovem, enfim, não é uma questão de idade, mas sim de tempo de empresa. Justamente porque no início pode ser um negócio que no início ele
navegou sozinho aí por muito tempo e deu certo por muito tempo. Só que quando começou a dar errado, então é difícil admitir algumas coisas, né? Então eu acho que o colocar em prática de fato é o mais difícil. Porque, de certa forma, também é um desnudar do tamanho das contas dele pessoa física, né? Exatamente. Ele vai ter que olhar para a situação, ele vai resolver a separação, mas financeiramente ele vai continuar com o mesmo volume de contas a serem pagas, né? Você vai ter que olhar, não, peraí, eu tô gastando muito aqui, eu preciso parar de gastar. Exatamente. Aí vai para uma outra esfera, né? Porque assim, é muito fácil a gente se acostumar com as coisas boas, né? Quem não gosta de se acostumar com aquilo que é bom, né? Então imagina aquele empresário que tem a empresa há bastante tempo, que no início ou ele era sozinho no mercado, ou o produto dele era um produto inovador, ele tinha algum diferencial competitivo, enfim, por muito tempo ele ganhou muito dinheiro. E aí ele leva isso para a vida pessoal, anda com um bom carro, os filhos estudam num bom colégio, né? Toma um bom vinho ou uma boa cerveja, dependendo do gosto de cada um, né? Faz viagens, enfim, tem uma vida social que o que ele tirava, né, da empresa, enfim, sustentava. Baixar essa régua, digamos assim, é difícil e algumas vezes é extremamente necessário, né? Realmente é a gente segurar a onda do empresário, né? Como eu falei anteriormente. Então, assim, entender que a empresa não está mais lucrativa a ponto de continuar pagando, digamos assim, tudo isso. E aí, bom, aí abre-se margem para várias ações, né? Tanto do ponto de vista financeiro quanto até não financeiro, né? Até de assim, ó, peraí, vamos dar um choque nessa empresa aqui, vamos inovar de novo. Exatamente, né? Vamos inovar de novo, vamos buscar um novo produto, vamos buscar um novo mercado, vamos buscar desenvolver novos fornecedores, uma nova forma de fazer a venda. Então, hoje, se a gente for analisar, a forma como nós vendemos os produtos, que nem você falou no início, é na palma da mão. Quando que a gente imaginava que alguns itens você venderia na palma de uma mão, né? Então, assim, por exemplo, um cliente que eu e o Celso, que é, né, o sócio na empresa de consultoria, nós atuamos com material de construção. E aí, a maior venda deles hoje é no e-commerce. E eu fico pensando assim, nossa, mas né, tu quer um prego, um parafuso, alguma coisa assim, que é simples, tu vai ali na esquina e tu compra. Mas tem muita gente que prefere, ao invés de ir ali na esquina comprar, ir no celular e comprar, entregar e tá tudo certo. Um outro que eu atendi ontem, ele vende estofados, né? E estofados para classe A. É um valor agregado bem grande, assim, né? E eu disse para ele, e as vendas tão boas, ele disse, Andréia, eu vendi para o Pará ontem um sofá. E é uma empresa ali de Orleans, que eu fui atender ontem. E ele disse, eu vendi um sofá ontem para o Pará. Eu fiquei imaginando, meu Deus, quando que a gente ia imaginar isso também? Porque o sofá, tu gosta de ir, tu gosta de sentar, tu gosta, né? E aí ele estava me mostrando o aplicativo que ele tem, a plataforma que ele tem de venda. Não sei se você já brincou um dia com aquele de pegar o animalzinho, bota no Google um animal e aí ele aparece e tu consegue ver ele 3D. É como se ele estivesse no ambiente com você, né? Ele faz isso também com o móvel que ele tem para vender. Então, lá nesse aplicativo que ele tem, né, nessa plataforma de venda que ele tem, você simula no teu ambiente aquele móvel que tu está comprando em tamanho real. Tu coloca as medidas, né, e ele fica em tamanho real. Inovação, uma forma diferente de tu vender, né? Então, sim, a gente tem que estar sempre buscando lives. Hoje o pessoal faz muito a live à noite. Fora do horário comercial, por vários motivos, eu imagino, né? Pelo próprio empresário que durante o dia está atendendo presencialmente o seu cliente e pelo cliente que também está envolvido com seus negócios durante o dia. Mas eu participei essa semana de uma palestra da diretora do Sicredi, que recém veio da China, com algumas informações de lá, e ela contou que lá é live o dia inteiro, a qualquer hora do dia, a loja funcionando e a live acontecendo ao mesmo tempo, né? E a gente vê que aqui no Brasil esse movimento também já está acontecendo. Então, assim, a própria live é uma inovação. Uma inovação, né? Nasceu de uma necessidade ali no período da pandemia,
mas que veio com uma grande inovação, né? Então, cada vez mais tem que se buscar outras formas, né? André, onde é que são os primeiros sintomas de que financeiramente a empresa precisa dar uma olhadinha no que está acontecendo? É no fluxo de caixa? O fluxo de caixa, com certeza. É por ali que começa o problema. Por ali que começa, porque no fluxo de caixa você tem todo o teu controle de entradas e saídas do teu recurso e qual é a tua disponibilidade para te honrar com os teus compromissos, né? Então, quando você começa a perceber que ele está furando, digamos assim, né? Ele está sendo negativo com frequência, é momento de dar uma boa analisada nos seus números, né? O ideal, né, Lucas, é não analisar isoladamente o fluxo de caixa, tá? Existem outras ferramentas de análises financeiras, como, por exemplo, o demonstrativo de resultado de exercício, que é o DRE, né? Mais comumente conhecido, né? Ele é uma avaliação contábil que, junto com o fluxo de caixa, também te traz muitas informações. Então, o fluxo de caixa, ele é essa ferramenta de análise diária, de você conseguir analisar frequentemente o teu negócio num tempo mais curto, digamos assim, né? Ele é que vai dizer a tua disponibilidade de recurso naquele momento. O demonstrativo de resultado de exercício te traz se o teu negócio é ou não lucrativo, né? Porque através do demonstrativo de resultado de exercício, você tem lá tudo que você vendeu, o que tu pagou de variáveis, que é o custo da tua mercadoria vendida e os teus impostos, e, dependendo de cada negócio, mais aquilo que está atrelado com o seu negócio, né? Aí tu identifica a tua margem de contribuição, né? O quanto que dessa sobra, digamos assim, vai te pagar todos os teus outros custos, né? Todos os teus custos fixos, aluguel, água, luz, telefone, prolabore, salários, enfim, todos os outros que tu tem. E qual é o teu resultado? Qual que é o teu lucro? Então, é importante você ter essa identificação, porque, como eu comentei anteriormente, ir buscar crédito para uma empresa que mensalmente está com prejuízo, tu só vai aumentar o prejuízo. Aumentar o teu prejuízo. Vai aumentar o teu prejuízo. Então, tem que entender o porquê que isso está acontecendo, né? Então, junto com essa ferramenta também, ela é importante para analisar essas informações junto do empresário. Quando é que o crédito é uma boa alternativa? O crédito ele é uma boa alternativa em várias situações. Eu tenho uma oportunidade de um investimento, mas não tenho recurso disponível, né? Seja para ampliar o seu negócio, seja para modernizar, seja para iniciar o teu negócio, enfim. Mas tudo com planejamento. Então, a gente sempre diz assim, o crédito, ele é importante, ele está aí disponível, os bancos são parceiros das empresas, né? Mas é importante ter um planejamento, porque esse investimento que você vai fazer, ele vai ter que caber dentro do da sua disponibilidade mensal, né? Que você vai ter que depois cumprir junto da instituição financeira. Então, ele é importante no momento que você quer buscar um investimento, ele é importante quando você está com uma necessidade momentânea. Então, como eu comentei anteriormente, tenho essa necessidade para cumprir um prazo junto ao meu fornecedor, eu preciso de um capital de giro de imediato. Vai lá no banco, veja qual é a melhor linha que tem disponível, né? Então, ele é importante para você modernizar, ele é importante para te tirar de algumas situações, mas ele tem que ser consciente. Isso é o que a gente mais bate com o cliente, né? Entender realmente a necessidade do teu crédito. Não pegar por pegar, analisar bem. Então, assim, uma outra dica que a gente dá sempre para o cliente também tenha uma boa relação com a tua instituição financeira. A instituição financeira, ela está ali para te ajudar. Na palestra de terça-feira eu brinquei, eu digo, os bancos não é o lobo mau, né, atrás do chapeuzinho vermelho, ele está aí para auxiliar o empresário realmente, só que tem que ter uma relação sólida, uma relação construída. A gente sabe muitas vezes que pegar o crédito e não honrar com aquele crédito te deixa numa situação complicada para um outro momento que você precisar, né? Então, assim, fazer de forma planejada. A grande dificuldade é que muitas vezes o empresário quer para ontem o recurso
e aí a linha de crédito que tem disponível mais rápida, digamos assim, ela pode ser a mais cara que o banco tem naquele momento para oferecer. Né? Então, tem que analisar bem esse crédito, criar uma boa relação com a instituição financeira, não ficar preso a uma única instituição financeira. Então, faz uma boa pesquisa quando for buscar o crédito, né? O que as outras, que eu não tenho ainda uma relação comercial, o que as outras têm para oferecer? Ficar de olho, pesquisar, né, linhas de crédito disponível. O ano passado foi uma pena que durou pouco, mas o ano passado tinha o Pronamp Mulher, que era uma linha de crédito específica para quem tem na gestão do negócio, né, mulheres que tinham 50% ou mais, né, ou eram as administradoras do negócio. Então, tinha uma linha de crédito disponível para quem era mulher. O empreendedor individual, por exemplo, ele tem uma linha de crédito, um microcrédito a juros zero, né, que ele busca junto à Credisol, onde se ele pagar 7 parcelas em dia, a 8ª ele não precisa pagar. Quem paga é o governo. Então, imagina que além de você não pagar o juro, tu ainda paga menos, né? Então, é uma que tem disponível. É um baita negócio. Mas o que é importante, né? Pegar essa linha de crédito no momento que realmente você necessita e honrar com esses pagamentos para você ter a possibilidade de pegar novamente. É só a taxa de juros que importa quando você vai olhar para um crédito? Não, é o pacote completo. É a letra pequena. Digamos assim, é a letra pequena. É olhar o contrato, é entender se ela é pré-fixada, se ela é pós-fixada, se está atrelada a Selic, se não está atrelada a Selic. Então, assim, outro fator assim, que a gente percebe muito conversando com o empresário também, eles olham aquilo que ele tem capacidade para pagar. Então, é comum a gente ouvir também algo do tipo assim, mas é que daí é R$500 por mês. Sim, só que daí pega esse R$500 por mês e multiplica pela quantidade de vezes que você buscou o crédito e veja no final o quanto tu tá pagando a mais. Então, muitas vezes a gente se apega à prestação e não ao montante do final. Então, esse também é um outro fator que é importante, assim, cuidar, né? Vou lá, peguei uma linha de crédito, peguei 20 mil. Esse 20 mil, quanto que ele vai me custar no final, né? Existe se a gente colocar no Google Banco Central, ele vai levar para o site do Banco Central, onde lá é possível, tem uma calculadora do cidadão, onde é possível você jogar as informações lá, foi lá simular um empréstimo do banco, né? Muitas vezes a gente consegue simular diretamente sem a presença realmente de algum agente bancário, né? Fez a simulação, coloca lá nessa calculadora do cidadão o valor que você pegou, a taxa de juros, que a princípio o banco está te colocando como sendo a taxa de juros, e o valor da prestação. E ele faz um cálculo e a gente consegue fazer meio que uma prova real daquilo que a gente está pagando, né? Ou então, antes de ir no banco, também fazer essa simulação para entender aquilo que tu tem de capacidade. Que eu acho que isso que também é bacana, você chegar no banco com uma proposta e não só esperar o inverso, né? E na maioria das vezes é o inverso, né? A gente chega no banco e diz qual é a necessidade geral. Eu gostaria de 20 mil de crédito. E o banco é que te traz as informações. E o bacana seria a gente ir com essa proposta. Olha, eu gostaria de venho aqui buscar 20 mil reais e eu tenho capacidade de pagamento de tanto mensalmente. E o banco legal. Aceita? Sim. Ele tem margem de negociação? Eu acredito que sim, porque o que o banco vai possivelmente fazer? Te entregar aquilo mais próximo do que realmente você consegue. Eu não tô aqui querendo dizer que você vai impor para o banco uma taxa, né? Sim. Mas sim colocar para ele aquilo realmente que é a tua capacidade de pagamento. Pois é, aí eu faço uma outra pergunta. Capacidade de pagamento pelo valor da parcela ou olhar para essa questão do montante? Vale a pena eu pegar um crédito com menos parcelas, mas com parcelas mais altas? Tudo depende de quanto ele vai te sair no total, no final, né? E entender se isso cabe no teu fluxo de caixa ou não. Acho que esse é o ponto principal, né? Olhar para o negócio
e entender se você tem realmente a capacidade de pagamento daquela parcela maior. Em tese, quando você faz em menos vezes, o custo total ele é menor. Então, sim, se você tiver essa condição, digamos, de fazer, quanto menor for, menos você vai pagar, digamos assim, né? Mas tem que entender se isso cabe realmente no bolso, né? Para daqui a pouco não estar aí apertado e pegando um crédito para cobrir o crédito, que também é comum acontecer. Ah, é? Sim. O crédito para pagar o crédito para pagar o crédito. É a criação de uma bola de neve. A criação da bola de neve. Eu atendi há uns 20 dias atrás, mais ou menos, uma cliente que ela tinha 5 empréstimos e ela, né, procurou o Sebrae, veio pedir auxílio porque ela queria pegar o sexto. Ela queria pegar um sexto para ver se ela conseguia quitar os outros 5, né? E foi bem chocante, assim, esse atendimento, porque era um tipo de um negócio que não tinha como ela dar conta daquilo tudo, sabe? O que ela faturava mensalmente, ela não conseguia. Só de parcelas no banco, ela tinha em torno de 25 mil reais. E o negócio dela era um faturamento, digamos assim, de uns 30, 35. Então, pensa que ela tinha todos os custos do negócio, né? Então, essa é a típica cliente que misturou muito a conta, não fazia nenhum tipo de controle financeiro. Então, conforme ia entrando e ia pagando, não tinha nem uma planilha de Excel mínima, nem um caderninho, né? Porque isso é uma outra coisa que a gente sempre fala na consultoria também. Não precisa investir num sistema, mas que tenha um mínimo de controle, né? Planilha de Excel ajuda muito, por mais simples que ela seja, ela já te traz informações. O velho caderninho, não tem problema agora. O zero é complicado, né? Ela sorteava o boleto que ela ia pagar. Pensa, eu digo que uma hora dessa eu queria ser o fornecedor que ia ser sorteado, né? Então, assim, essa era uma cliente que estava em busca do 6º empréstimo para dar conta dos 5 anteriores que ela tinha. Então, como é que sai de uma situação dessa? Olha, complicado. Bem complicado mesmo. O que eu propus trabalhar com ela? A gente identificou que a precificação dela estava completamente equivocada. Completamente equivocada. Então, o tipo de negócio dela, digamos assim, ela entregava um produto A cobrando a um preço C. E aí, ela até me perguntou, André, mas eu fecho meu negócio? Eu digo, quem sou eu para dizer que tu tem que fechar, né? A gente também não vai ser irresponsável a esse ponto, né? Cada um também conhece o limite, conhece, né? O seu limite do seu negócio. Mas o que eu sugeri para ela, né, que a gente trabalhasse essa questão de precificação, que sim, que aos poucos ela fosse aumentando gradativamente a precificação, porque ela tinha que aumentar o faturamento dela. Então, assim, e uma outra solução que eu dei para ela também, ela tinha uma equipe muito grande. E eu digo, então, tu vai ter que, infelizmente, reduzir um pouquinho a tua equipe para que também tu tenha um pouquinho menos de despesa. Então, solução sempre, a gente sempre busca, né, tentar trazer uma solução para o cliente. Eu acho que o encerrar as atividades é a última que a gente dá de orientação, né? A gente tenta salvar o máximo que pode, né? Mas nesse caso dela, de momentâneo, infelizmente era um 6º empréstimo mesmo que ela ia precisar para tentar. Então, assim, ela tinha juro de cartão de crédito, limite de conta corrente, ela usava tudo, sabe? E aí também eu mostrei para ela que o limite do cartão é um dos mais caros. Então, muitas vezes buscar uma linha de crédito de capital de giro é mais barato do que você pagar o parcelar da fatura do cartão de crédito, né? Buscar uma linha de crédito é mais barato do que o limite do cheque especial. Então, a gente vai traçando algumas soluções para ir amenizando isso, né? E outra coisa que a gente faz na consultoria financeira também, em casos de cliente que tem dívida muito alta, é fazer uma planilha de endividamento, né? Então, colocar também de forma visual em que momento que ele vai conseguir começar a respirar um pouquinho.
Então, assim, eu fiz isso para ela, né? Então, a gente mostrou desses 5 empréstimos que ela tinha, tinham 2, que ela tinha ainda mais 2 ou 3 prestações para pagar. O outro eu acho que era 12. Eu sei que nós colocamos numa planilha e a gente identificou que o problema mais crítico dela era nos próximos 4, 5 meses, assim, né? E aí a gente vai trabalhando algumas coisas para ir tentar melhorando, para ela ir passando por essa turbulência, né? Mas a gente identificou isso. Então, ela tinha custos elevados no negócio dela. Precificação e errada. Precificação equivocada. O crédito para investimento é uma boa, não é uma boa? E até quando o negócio de ocasião, pode ser que o crédito tire a ocasião do negócio? O crédito de investimento, ele tende a ser um juro menor do que o de capital de giro, né? Então, sim, ele é um bom negócio, ele é aquela, digamos assim, talvez a solução para a oportunidade que você não pode deixar passar, né? O cavalo passou encilhado, não vamos perder, né? Mas, de novo, eu digo, é importante pesquisar, né? E identificar realmente qual é a melhor linha e para que é esse crédito. Tem linhas do BRDE, tem linhas do Badesul, tem linhas, né, o próprio Pronamp, tem linhas que é para inovação, então tem que tentar buscar aquela que mais se encaixa para o teu negócio e, de novo, fazer uma boa pesquisa para identificar qual é a melhor linha. Por isso da importância de ter um bom parceiro numa instituição financeira, né? Ter uma relação consolidada, construída, não bater lá só no momento do desespero, né? Mas sim construir essa boa relação, ter um bom score bancário, né? Cumprir com as suas obrigações, ter os seus controles financeiros internos. Então, assim, você vai buscar um investimento alto, o banco vai querer que você apresente o teu balanço patrimonial, vai querer que apresente teu DRE, teu fluxo de caixa. Então, é importante estar com isso organizado, né? Para que também você tenha essa segurança, digamos assim, na hora de ir até o banco. O Sebrae, por exemplo, auxilia os empresários através de um fundo garantidor. Nós temos o FAMP, que é o Fundo de Aval da Micro e Pequena Empresa. Então, esse fundo garantidor é para aquele cliente que chega na instituição financeira e que ele não tem uma garantia real para dar na hora de buscar um empréstimo, seja para capital de giro ou seja para investimento, né? Então, o Sebrae entra com 80% como garantidor. Aí eu sempre alerto também, né? Comentei na palestra na terça-feira, não é avalista e não é o Sebrae que vai pagar a sua conta se você não honrar ela junto à instituição financeira, né? Ele é um fundo garantidor. Então, ele está ali para te apoiar, porque muitas vezes, e principalmente dependendo do montante que você quer, você precisa ter uma garantia real para dar no banco. Hoje, em Santa Catarina, quem atua com o FAMP é Sicredi, Sicobi e Cressol. São as 3 instituições financeiras que atuam. Na terça-feira eu conversei com os gerentes que são aqui de Araranguá e essas agências aqui atuam bastante com o FAMP. Eles disseram que é o grande produto deles, né? É o carro-chefe, realmente, assim, é o FAMP. Ele tem uma taxa de juros menor e ainda ele entra como, o Sebrae entra como garantia do financiamento, do empréstimo. Empresário que nos acompanhou, que ouviu e que ficou com dúvida e que pensou o seguinte agora, acho que falaram para mim esse negócio aí, acho que é comigo esse negócio aí. Como é que ele faz para encontrar o SI? Então, o Sebrae, ele está presente em todo o território brasileiro, né? Então, hoje nós temos a unidade do Sebrae que fica em Criciúma, que é a sede regional. Temos uma unidade também em Tubarão, mas temos um ponto de atendimento aqui em Araranguá, na Siva. Então, você pode vir até a Siva e colocar qual é a sua necessidade, né, o que você precisa. Frequentemente, a Siva tem agenda com consultores, o atendimento é feito aqui na própria dependência da associação, mas igual tem o 0800 do Sebrae, né, 0800 570 0800,
que ele pode entrar em contato também e fazer esse atendimento tanto pelas plataformas, né, digitais, também existe atendimento por telefone, pelo WhatsApp, mas nesse 0800 também é possível agendar para ser atendido aqui, né? Na própria regional, então, do Sebrae, como eu comentei, em Criciúma, que fica ali junto ao CRIO, próximo ao supermercado Angeloni, também é possível, né? O atendimento, ele é por hora marcada. Então, assim, dependendo da necessidade do cliente, o atendente vai identificar e vai direcionar para o consultor daquele assunto específico, né? E, assim, o Sebrae, ele atua, então, com quem quer iniciar um negócio, então, quer iniciar o meu negócio, né? Eu sempre digo, vai lá no Sebrae, né? Nos procura. Nós temos um atendimento que a gente auxilia na construção do plano de negócios. Então, assim, sempre que você faz ele de maneira planejada, pensando em todos os detalhes, a chance do empreendedorismo dar certo, ela é maior, né? Você que é MEI, que é MEI e EPP também, então o nosso foco de atendimento é esse. Dentro das linhas de marketing, finanças, produtividade, o marketing digital, né? O marketing de forma ampla e o marketing digital, processos, nós temos uma infinidade de soluções, tudo voltado à gestão da empresa, né? Tudo voltado ou para o empresário ou para o gestor do negócio, né? Pode ser o colaborador, mas que seja o gestor daquele negócio, porque todas as nossas soluções são voltadas realmente para melhorar o desempenho das empresas, né? Então, está dentro da missão do Sebrae, né? Fomentar o empreendedorismo e o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas, né? Então, todas as soluções voltadas à gestão de empresa, nós temos algo para contribuir, seja através de um momento de uma consultoria de 1 hora, seja através de uma palestra, de alguma oficina, seja através de projetos setoriais. Então, o Sebrae, ele atua tanto com projetos setoriais, então lá em Criciúma, por exemplo, tem o projeto de alimentos e bebidas. Eles trabalham com o público específico de alimentos e bebidas. Tem o público da moda, trabalha com o público específico da moda. Mas, independente disso, ele atua de forma geral também, né, em todos os segmentos também, indústria, comércio, serviço. O limitante é o porte é o faturamento, né? Então, nós atendemos empresas que faturam até 4.800.000, que é o perfil de atendimento, digamos assim, do Sebrae. Legal. André, obrigado pela presença aqui no AcivaCast. Um abraço. Obrigada também. Então, você que acompanhou mais essa edição do AcivaCast, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Reforçar mais uma vez que você pode ficar sempre bem informado sobre tudo aquilo que a Aciva faz pelo desenvolvimento regional através do Instagram, no @AcivaAraranguá.